Eita, gente. O trem vai ficar feio, mas feio mesmo, porque agora o Pablo Marçal pegou de jeito. Ele vai vir com tudo ou nada pra São Paulo. E ele já falou: ó, pode se preparar que tá vindo bomba aí, né, gente? Porque agora a situação tá terrível. Parece que a política brasileira, ela tá entrando num nível de tsunami absurdo. Porque cada vez que a gente vai mergulhando mais, vai ficando pior a situação. E dessa vez, o que aconteceu com o Pablo Marçal foi, assim, ó, histórico. Não vai existir outro candidato que fez uma coisa dessa. Só o Pablo Marçal mesmo que conseguiu fazer uma coisa dessa. E você precisa ver o que tá acontecendo. Porque o que vai acontecer agora vai mudar toda a política do Brasil. Então a gente pode ver que talvez candidatos como Lula e o Bolsonaro vão ter problemas. Você precisa ver nesse vídeo, então já fica aí, deixa o like, compartilha, se inscreva para não perder os conteúdos e para você até mesmo entender as coisas aqui no canal certinho, tá? Se inscreve aí, deixa o like e vamos lá falar sobre o Pablo Marçal, porque assim, eita treta que começou boa, eita treta que vai terminar boa, né? Porque assim, toda hora tem um caos novo para a prefeitura de São Paulo. Parece que assim, atingiram um tsunami em peso mesmo, porque a situação não tá legal lá em São Paulo, não. A situação começou a ficar feia na hora que a gente acordou com essa matéria aqui, ó. TSE nega pedido de impugnação de candidatura, então, de Pablo Marçal. Ou seja, a Tabata e o partido dela tinham entrado contra o Pablo Marçal e o partido porque o Pablo Marçal não tinha se afiliado dentro dos 6 meses que a regra interna do partido pedia. Ou seja, de certa forma, segundo eles, isso aí estaria sendo uma candidatura inválida, né? E aí, depois de um longo processo, o próprio partido da Tabata e a Tabata levaram um pau, né? E viram que quem ganhou essa discussão toda foi o Pablo Marçal, porque o juiz falou assim: ô colega, por 2 meses de diferença, você acha mesmo que eu vou entrar em polêmica, vou tirar o Pablo Marçal e depois ainda ter que fazer novas eleições e novos julgamentos? Não vou não, tá, meu anjo? Então você vai aguentar o Pablo Marçal aí, você e o Boulos. Então, de certa forma, depois disso, por algum motivo que eu acho que é medo, né? Porque não tem lógica 3 candidatos não aparecerem em um debate e depois todo mundo caçando qualquer firulinha aí do Pablo Marçal para tentar arrancar ele, não tem lógica eles quererem, então, tirar o Pablo Marçal, tá? Porque aqui, já tentaram 1, tentaram 2, tentaram 3, na quarta não ia dar certo, e realmente não deu, o que o TRE virou e falou assim: colega, Pablo Marçal vai ficar aí. E depois que o Pablo Marçal ganhou essa humilde vitória pelo TRE regional de São Paulo, a gente viu que o Pablo Marçal, assim, né, empolgou demais e meio que lançou certas bombas novamente. E aí, o Metrópolis pergunta pra gente: Gordão, Escobar, Avalanche, PRTB de Pablo Marçal será um avanço? A grande questão é essa: será que ia ser um avanço ou não? Porque a gente está vendo que o Bolsonaro está apoiando um candidato, que no caso é o Ricardo Nunes, que nem é de direita, né? Uma polêmica imensa que virou por conta disso. E no outro lado a gente tem o Boulos com o PT. Então, acho que não um avanço, mas a melhor opção que a gente tem para voltar para o estado de São Paulo. Porque senão a situação vai ficar feia lá. Vamos falar. Em que mundo o Ricardo Nunes é de direita? Me explica, porque não é de direita, todo mundo sabe disso, e sabemos que o Bolsonaro tá apoiando o Ricardo Nunes, em vez de apoiar o Pablo Marçal, né? Só que veio um problema pro lado do Bolsonaro com isso. Porque na hora que o Bolsonaro resolveu apoiar o Ricardo Nunes, o Bolsonaro, ele tá dando a vida pelo Ricardo Nunes, praticamente. Porque o Ricardo Nunes vai lá, faz alguma cagada, faz alguma coisa de errado, o Bolsonaro vem lá e dá uma limpada boa. E, ou seja, Bolsonaro se queimou por isso, tá? Então, resumindo, enquanto o Ricardo Nunes estava se aliando junto, a galera da esquerda não aparecendo em debate, indo com pautas que não são de direita, e para piorar ainda mais a situação, apoiando a Joyce, a gente viu que o Pablo Marçal foi o quê? Afundando ladeira abaixo junto com o Ricardo Nunes e perdendo o apoio dos bolsonaristas. Porque uma coisa que a gente viu, o medo que teve em relação ao Pablo Marçal.
tanto pela família Bolsonaro, que teme aí perder São Paulo, né? E também ao bolsonarismo para o Pablo Marçal. Por quê, gente? Os filhos do Bolsonaro, eles resolveram fazer declarações apoiando o Ricardo Nunes e descendo o pau no Pablo Marçal, coisa que, assim, desnecessário, não precisava. Pra que fazer isso? Deixa o Pablo Marçal lá quietinho, apoia o Ricardo Nunes e vai embora. Não precisava ter criticado o Pablo Marçal. E o povo não gostou nem um pouco disso. Por quê? Porque o Pablo Marçal, ele demonstra ser muito mais de direita do que o Ricardo Nunes. E aí o cara vai e critica uma pessoa de direita. O povo não gostou disso, achou estranho, achou ruim. E então foi contra os filhos do Bolsonaro. E aliás, ainda questionaram o Bolsonaro por que ele ainda continuava, desde o início dessa campanha, do lado do Ricardo Nunes, mesmo sabendo que o Pablo Marçal era uma opção muito melhor do que o Ricardo Nunes, né? Pois é, mas qual que é a grande preocupação disso? O Bolsonaro tá inelegível, né? Então a gente tem a opção agora, o Tarcísio. Só que o Tarcísio também entrou no meio dessa polêmica e atacou o Pablo Marçal. O Tarcísio tá perdendo força da mesma forma que o Bolsonaro. E aí, para substituir o Bolsonaro com o bolsonarismo, estão aí cotando o Pablo Marçal. Então, talvez o Pablo Marçal consiga superar o Zema, o Tarcísio e até mesmo a Michelle para um provável, então, presidente da República do lado da direita. Então, isso deixa muito, mas muito medo no bolsonarismo e no Bolsonaro, porque, de certa forma, Pablo Marçal não é o candidato que eles queriam indicar. Então, o que a gente tem agora é que a própria população e o próprio bolsonarismo está escolhendo quem vai ser o candidato deles. E não um candidato, inclusive, indicado por Bolsonaro. Mas, Alessandra, por que você está falando tanto do Pablo Marçal comparando ele com o Bolsonaro? Gente, o Bolsonaro, meio que assim, né, vamos falar, traiu a confiança do Pablo Marçal, porque na época de campanha do Bolsonaro, o Pablo Marçal foi lá e fez de tudo, quase. No caso, o Pablo Marçal, ele deu o sangue pro Bolsonaro conseguir se eleger. O que a gente estava esperando é que quando fosse a prefeitura de São Paulo, o Bolsonaro ia apoiar o Pablo Marçal, e não apoiou. Então, o Pablo Marçal tá sendo um dos únicos candidatos, que a gente pode dizer assim, que tá sozinho, que tá sem apoio e que tá ganhando força, porque ele não tem nenhum padrinho político para dizer como ele tem que fazer ou que tá pedindo voto para ele, né? A gente pode falar isso. E ele criticou... Os dois para mim significam a mesma pessoa. A diferença que eu vejo do Lula e do Bolsonaro é que falta um dedo em um deles. Que não ocorra o voto nem no Bolsonaro e nem no Lula. O senhor acredita que essas duas pessoas que são líderes hoje na pesquisa, eles vão cair? Nunca a eleição foi tão religiosa como essa. Virou duas religiões extremistas a ponto de matar pessoas por conta de opinião política. Então o brasileiro que é tratado como bobo vai abrir os olhos nesse momento eleitoral, vai ver que os dois são populistas, que os dois são extremistas, que os dois idolatram ditadores. O Brasil vai dar uma regalada nos olhos. E assim como um fato político muda tudo, a gente vai ter vários para o Brasil sentir nojo desses dois. A gente perdeu aqueles estadistas, aqueles homens republicanos na política, e hoje a gente tem demagogos populistas que fazem tudo pelo poder. São dois despreparados que não entendem quase nada de Brasil. Pois é. Quem que é teu alvo? O Pablo Marçal, ele fez o quê? Ele tá criticando agora tanto o Lula e o Bolsonaro. Então a gente pode dizer que a gente já encontrou a terceira via para a presidência. Então, provavelmente é o Pablo Marçal. Se o Pablo Marçal continuar ganhando mais força, como ele tá ganhando entre o povo de direita, pois é, aí a gente tem a substituição do Bolsonaro para próprio presidente da República. E eu tô falando de informações como essas por conta desse tipo de notícia, que o Pablo Marçal, né, ele já tá comparando entre Boulos e Nunes, empatado tecnicamente nas pesquisas. Ou seja, Pablo Marçal tá sozinho, Pablo Marçal tá entrando em polêmicas para conseguir, né, suprir o fato dele não ter nenhum padrinho político, e ele tá conseguindo. E aliás, vamos dizer, trouxe muita mais coisa do que os outros candidatos. Então a chance de São Paulo escolher o Pablo Marçal é grande. E São Paulo escolhendo o Pablo Marçal já tem aí um grande, mas grande polo político para ele. Ou seja, Pablo Marçal tá indo devagarinho, mas uma hora ele vai chegar em algum lugar desse jeito. E provavelmente vamos ver que, assim, Pablo Marçal vai trazer são mudanças grandes, acredito eu, para o estado de São Paulo. E ele já até falou em entrevistas, já fez vários caos sobre como será aí, né, a prefeitura de São Paulo. Quase não fui pra rua, agora o pau vai quebrar nessa eleição. Esquece Nunes.
Esquece Boulos, vai ficar para trás. É o que a gente precisa aí. Deus mudou a sorte dessa cidade. Eu sou uma oferta para vocês, que é o povo sofrido, gente que já não aguenta mais essa mazela esses caras covardes, né? Inclusive tem gente já cancelando ainda nos próximos debates, que sabe que se entrar na minha frente vai levar. Vou usar técnicas novas de PNL para quem aparecer lá. Vai ser um debate dinâmico, sempre um novo a cada encontro, vai ser bem divertido. Falta 8, imagina, 8 encontros. O dia de hoje marca uma ruptura do senhor com o presidente Bolsonaro? Não, de forma nenhuma. Deu uma entrevista falando até que o senhor falta caráter. Não, isso é discussão eleitoral, depois que passa a eleição tá tudo certo. Eu fui candidato a presidente em 2022, a gente acabou tendo uns problemas também, depois eu apoiei ele, ajudei ele na eleição dele, que inclusive é nossa, né? E agora o político ele tem que ter ele não pode pensar com o intestino, sabe? Aquela presepada que aconteceu no Instagram, eu até perguntei para ele no WhatsApp, do Carlos, o Carlos que tem problema comigo. Eu tento preservar o Carlos, mas ele é um retardado mental, assim, é um cara que não tem um escrúpulo, mas pelo presidente eu vou relevar aquele comentário dele. Hoje ele fez novos comentários, né? Falou até que sugeriu para o eleitor bolsonarista que votasse na Marina Helena e falou que você não tem compromisso com a direita. Ele pode falar o que ele quiser, ele sempre está aí para atrapalhar, ele atrapalhou nossa eleição a presidente, ele atrapalhou. Eu criei uma estratégia para o Bolsonaro pedir perdão para o eleitorado, gravamos mais de 800 vídeos e a imbecilidade do Carlos Bolsonaro foi lá e... Quem que fez isso? Marçal? Então é para pagar. Não vai rodar na campanha do Instagram. Foi isso que fez a gente perder a eleição. Bolsonaro, com humildade, gravou o vídeo, reconheceu que aquilo ia mudar o rumo da eleição e o Carlos, de forma imbecil, foi lá e atrapalhou. Então eu sempre poupei ele pelo capitão, mas agora como ele está se acumulando com vários canalhas para me atacar, numa eleição que nem diz respeito a eles, que eu não vou curvar minha cabeça para comunista. O Nunes é um banana, o secretariado inteiro comunista, não tem pujança, não representa os nossos princípios. A parte boa é que os conservadores, os liberais, eles não vivem de forma nenhuma como gado. Então a gente vai votar naquilo que a gente acredita. O senhor falou uma reconciliação com o Bolsonaro depois da eleição? Não, mas não tem. Eu não estou com problema com ele, não. Você espera contar com o apoio dele ainda não é eleição? Eu não estou esperando nada. Eu quero saber Deus e o povo. Nós estamos sozinhos nessa aí. E sozinho a gente chegou. Cadê? Não tem nenhum outro partido político apoiando. Poderia ter vindo com 5 se eu vendesse minha alma. Tá mostrando aqui que minha alma não estava vendo. Eu consegui agora fazer esse empate com eles. Isso é porque a pesquisa ainda está longe da realidade. Na hora que vocês entenderem o que está acontecendo, vocês vão ver, vai ser no primeiro turno. Você já teve o Bolsonaro falou que lhe falta caráter. Então, se me falta caráter, ele pode me ensinar. Se ele está falando o que falta, fala o que precisa, que eu respeito ele e estou à disposição para aprender. Ele que ficou 27 anos no parlamento, está tomando pancada, tomou facada. Ele deve ter aprimorado bastante o caráter dele e estou à disposição como aluno. Chame ele de senhor e tá tudo certo. Não tem nenhum problema com o Bolsonaro e quando passar a eleição vai dar tudo certo. Agora, a gente não é sequestrado por nenhuma pessoa que diz que é dono de movimento nenhum. A liberdade não tem dono. A liberdade é algo que corre no sangue de todos os brasileiros. E a gente pode ter divergência, mas a gente tem os mesmos fundamentos e está querendo ir para o mesmo lugar. Agora, foi uma péssima escolha, né, Nunes? Foi uma péssima escolha. Não tinha nenhuma situação, nenhuma outra opção viável no seu Salles que eles acabaram tirando. Eu peço desculpas a todo mundo que de fato não está gostando da minha participação aí, mas eu estou sozinho, sem dinheiro público, sem marqueteiro, sem nada. Então eu acho que você tinha que me entender. E nós vamos vencer essa eleição sem ter que prestar continência para político nenhum, para sistema nenhum. Eu que aprendi, né, fui roubado na eleição de 2022, nunca enchi o saco de ninguém. Fui eleito a deputado federal, tomaram a minha eleição, nunca enchi o saco, vim com paciência. Só que agora não vai ter golpe, não. Agora vocês vão ter que aturar e vão ter que engolir o Pablo Marçal aí, o próximo prefeito de São Paulo. Já, você teme mais ações na justiça, né? Os outros partidos todos já entraram... Eles estão todos desesperados. Mas tá caindo tudo que eles estão entrando, eles estão criando... eu acho que isso é para diminuir o remédio controlado que o Nunes está tomando para dormir, o Boulos, os dois estão desesperados. E o Boulos agora está com a linha de raciocínio de meu candidato favorito é o Marçal no segundo turno. Nem vai ter segundo turno. Não vai ter segundo turno, lembra disso. Candidato, queria saber o que você tem a falar sobre as recentes desdobramentos daquela acusação sua em Goiás em 2005. Isso aí já aconteceu, para mim tanto faz. Pode falar o que vocês quiserem.
Se quiser insistir no assunto, vamos pegar os processos do Lula, vamos pegar os processos de todo mundo junto, sentar e passar o dia inteiro olhando tudo. E se você achar alguma coisa que eu peguei de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. E se encher o saco, eu quero que o Lula devolva 1 trilhão que ele pegou. Por favor, você veio falar com os empresários aqui. Qual a importância de geração de emprego para você? O empresário, na cabeça de um socialista, é um demônio, né? Então as pessoas elas precisam aprender o que é ser empresário. O empresário é um cidadão que arca com um grande problema em trazer renda para outras pessoas. E eu não sei, eu queria sensibilizar vocês do Brasil inteiro, começando por São Paulo. Vocês sabiam que mais de 90% dos empresários estão preocupados agora porque eles não têm dinheiro para pagar seus funcionários? O Brasil é um país onde a gente não contempla a prosperidade das pessoas. E eu estou na política para mudar isso. Se a gente não contemplar a prosperidade, a gente não vai prosperar como povo. Então, o empreendedorismo é a única coisa que liberta. E eu provo agora, matematicamente, feche todas as empresas que você vai ver quem é Lula, quem é Tarcísio, quem é governante. Não existe governo sem companhias, não existe governo sem empresas. Feche as 21 milhões de empresas que você vai ver fechando 100 milhões de postos de trabalho direto e indireto. Se eu fechar uma seguradora minha do meu grupo, mais de 35 mil pessoas que vivem disso vão fazer o quê? É isso que eu quero que todo mundo entenda. A empresa, para de ter raiva de empresário. O empresário é só um cidadão que tem mais problema que um trabalhador. Todos nós temos níveis de trabalho. Eu sou investidor profissional, eu tenho outro tipo de problema. Eu nem toco as empresas mais, já tem algum tempo. Então eu queria sensibilizar o povo de São Paulo. Eu quero fazer uma pergunta para todos de São Paulo. Quem é que não quer prosperar?